E aí galera, tudo bom? Meu nome é Pedro, sejam bem-vindos aqui. E hoje eu gostaria de mostrar para vocês um novo desenho que eu acabei fazendo do zero. Eu tava querendo fazer essa arte já faz muito tempo, porque aqui na minha janela do meu quarto sempre rola um pôr do sol muito bonito mesmo. E dessa vez eu tive bastante inspiração. Junto com esse desenho eu tava querendo muito treinar a minha capacidade de fazer perspectiva e trabalhar com ponto de fuga. Para quem não sabe, o ponto de fuga é o que determina a volumetria dos objetos na cena. É por causa dessa linha de fuga que a gente sabe orientar o quão perto ou longe está um objeto, qual que é o tamanho dele, a dimensão no espaço, né? E a gente consegue brincar um pouquinho com o ponto de vista do espectador que está vendo a obra. Para executar muito bem essa técnica, é muito importante treinar primeiro o seu olhar crítico às formas e objetos e praticar bastante com exercícios bem simples. Você pode pegar uma garrafinha, tentar desenhar a garrafinha identificando o cilindro que existe nela, a circunferência, desenhar ela em vários ângulos diferentes, não é? Trabalhar um pouquinho a perspectiva dela mesma. Se você está achando muito complicado uma garrafinha, tenta primeiro com uma caixinha de house, uma caixinha de Trident, alguma coisa assim, sabe? Formas mais fáceis, mais tranquilas de trabalhar. E aí você vai pegando um pouco mais de intimidade com cada uma dessas medidas que a gente usa aqui no ponto de fuga e tudo mais. Repara que nesse desenho eu decidi que a linha do horizonte, aquela linha que decide até onde a vista vai alcançar, né, na distância, eu decidi que ela ficaria bem abaixo de um desenho convencional. Essa linha ela é importante porque ela é uma referência que a pessoa que está assistindo, está vendo a imagem, ela está tomando como a linha base. Assim que ela bate o olho na arte, ela consegue ver os pontos de interesse do desenho e ela já vai ser direcionada para onde você está focando. No caso, com essa linha de horizonte um pouco mais abaixo, a linha da câmera da pessoa que está observando está bem abaixo, a gente consegue induzir a pessoa a focar primeiro no que está um pouco acima dessa linha, né? Que seria justamente as nuvens, o pôr do sol, e são esses detalhes que eu queria que a pessoa batesse o olho e identificasse logo de cara. Depois ela vai vendo as nuances do desenho, as outras partes que compõem a imagem por completo. Assim que eu decidi esses pontos específicos aonde ficaria cada coisa no cenário, é que eu comecei a detalhar melhor, fazer o esboço das casas, dos prédios, da rua, e aí eu comecei a colorizar tudo também de acordo com a paleta da própria foto. Para trazer esses objetos à cena, sem que eles parecessem uns recortes colados em cima do desenho, eu escolhi cores que se aproximavam do que aparecia já na foto, né? E já que esse ambiente estava ficando cada vez mais escuro, cada vez com tons mais escuros, mais puxado para o preto, estava ficando à noite, eu pensei que seria melhor a gente colorir os pontos onde teria uma sombra mediana e forte de azul escuro. Isso porque era justamente a luz do céu azulado refletindo na sombra, só um pouquinho, trazendo todas as cores do azul até uma cor mais preta, né? Desconsiderando totalmente a cor que teria o objeto ao meio-dia, por exemplo, extremamente bem iluminado. Seria justamente puxado para as cores que a gente teria de referência, que é justamente o céu e as nuvens. Agora falando propriamente dito do céu, eu usei algumas ferramentas que me ajudaram bastante no processo. Uma delas foi a ferramenta de degradê do Photoshop. É um degradê diferenciado, é o degradê radial. Ele começa a colorir alguma coisa do centro e ele vai gerando uma espécie de bolinha enquanto você vai movimentando o raio dessa bola. E aí aplica as cores em degradê as duas cores que você escolheu. No caso, eu escolhi um branco bem clarinho, que era para mostrar onde tinha o máximo de luz possível. E a segunda cor que eu escolhi foi um azul bem escuro, o azul justamente do céu. E aí eu fui, arrastei e gerei esse efeito da luz se afastando e depois ficando ausente. E aí gera esse tom bem azulado que a gente consegue ver no desenho, bem contrastante. E isso ficaria de plano de fundo lá atrás. Também joguei um filtro de ruído para deixar ele um pouquinho mais granulado, só um pouquinho mesmo. E aí o visual já estava praticamente pronto. O que eu curti também desse pôr do sol era que dava para notar claramente a diferença de profundidade das nuvens. O que a gente realmente enxerga a olho nu das nuvens é que elas se parecem um pouco com pequenos agrupamentos de algodão, algo que daria para tocar, algo tangível, e isso é um desafio para o desenhista.
Comparando as nuvens em alguns momentos do dia, dá para notar uma espécie de padrão aplicável no desenho. Eu percebi que as nuvens oscilam um pouco entre algo que se parece mais sólido, quando existe pouca luz por perto, com menos ondulaçõezinhas, daquelas ondulações estilizadas de nuvem, e quando algum ponto da nuvem está muito perto da fonte de luz direta, ela costuma ficar mais ofuscada, com pouca opacidade, se parecendo muito com o aspecto de fumaça mesmo. E costuma ser justamente aonde a luz mais estoura. Ainda nas nuvens, eu já estava pensando um pouco como é que eu ia fazer para animar essa cena, como é que eu ia deixar as coisas em movimento, o que eu ia colocar. E aí eu cheguei na conclusão de que eu tinha que colocar as nuvens em movimento, um leve movimento. É como se a gente estivesse olhando para o alto mesmo e vendo aquela pequena andadinha que a nuvem dá. Quando a gente para prestar atenção, a gente consegue ver ela se movimentando. E aí eu queria fazer com que isso acontecesse, fosse emulado no desenho, bem devagarzinho. E eu não ia conseguir isso se eu tivesse feito a nuvem em uma camada só do Photoshop, por exemplo. Então eu quis separar cada pedaço, cada segmento de nuvem, cada perspectiva da nuvem em uma camada diferente. Dessa forma, eu ia conseguir o desenho do jeito que eu queria, mas na hora de animar, eu conseguiria separar cada camada para fazer elas andarem independentes umas das outras, para não parecer só que é um PNG safado sendo esticado, entende? Nem nada do tipo. Seria alguma coisa mais parecida com a paralaxe que acontece quando você está de fato olhando para o horizonte e vendo cada nuvem seguir o seu caminho, né? Bem aos pouquinhos, respeitando cada uma das distâncias. Quanto mais perto a nuvem fica de você, mais rápido parece que ela se movimenta, né? As nuvens que ficam lá no horizonte, a gente não costuma ter tanta velocidade nelas assim, justamente pela relação de distância que você tem. Seguindo essa linha, para eu conseguir animar de forma mais correta, eu separei também a cidade, que fica embaixo, ela fica numa camada única, o céu lá atrás fica em outra camada, as nuvens ficam separadas, e o próprio personagemzinho que eu coloco no final, ele também fica numa camada separada, para que eu pudesse fazer alguma animação com ele, dele aparecendo lá em cima, indo para a sacada, sentando na sacada, depois indo embora. Eu acho que separar dessa forma, separar os objetos em camadas e deixar tudo organizadinho, quebra muito galho na hora de você revisar o seu trabalho. Chegando agora na reta final do desenho, eu já estava muito satisfeito com a profundidade, com a amplitude que eu consegui colocar no desenho, com a volumetria, tudo bonitinho, que eu aprovei essa arte. Ela vai ser realmente a tela final dos meus próximos vídeos e fica aí então com o desenho finalizado. Então, curtiu o resultado final aqui? Eu peço que, por gentileza, se você tiver gostado, se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha que ajuda na divulgação do canal, vai ser ofertado para mais pessoas assistirem, mais pessoas vão poder acompanhar. E também, por favor, coloque aqui nos comentários alguma crítica, sugestão, algum desenho que você gostaria que eu fizesse aqui, alguma coisa que você observou no meu desenho que queria compartilhar comigo. Eu costumo responder tudo porque o canal é muito pequeno ainda e eu conto com a sua ajuda, cara. Vai ser muito bom, eu vou ficar muito grato se você puder fazer essa colaboração com a gente aqui, tá bom? E é isso aí, cara. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Eu espero que você fique bem, fique em casa e até a próxima, hein? Falou! Antes de encerrar de fato, galerinha, eu queria falar pra vocês que atualmente eu tô separando um pouquinho as coisas, então eu dei vida a esse novo canal aqui, Double King, com Pedro Meira, né? Eu ensinando algumas coisas sobre desenho, aprendendo também, a gente aprendendo junto sobre o Photoshop, aplicativos de desenho, ilustração, esse tipo de coisa. No futuro eu pretendo trazer algumas coisas de edição de vídeo e de som talvez, mas são coisas legais que eu gostaria de passar pra vocês, caso seja de interesse. Coloca a sugestão aí de fato, cara, nos comentários que eu leio, é bem bacana a gente ter essa interação. Eu quero pedir para vocês que me sigam nas redes sociais, caso vocês tenham, Instagram, Facebook. Eu sempre estou postando coisas bacanas lá e é outra forma da gente interagir. Tenho esse novo canal aqui para desenhos, o canal antigo que é o Double King Gaming, eu tô colocando ele agora só para jogos, cara, e eu tô com alguns projetinhos bem legais. Eu tô revisitando alguns consoles antigos, alguns jogos diferentes, eu vou fazer games nostálgicos e eu tô planejando uma série nova aí de jogos pra gente falar sobre os 50 maiores jogos da história, ou os 100 maiores jogos da história também. Tem várias listas, eu vou pegar uma bem bacana pra gente poder platinar todos os jogos. Platinar não, porque eu acho que deve demorar uma vida.
mas pelo menos pra gente jogar um pouquinho e entender a época que eles foram feitos, esse tipo de coisa, sei lá. Talvez seja interessante. E fiquem aí então com a animação e até logo, galera. Tchau, tchau.